Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu me chamo o professor Neuri e o nosso canal Entender o Direito, como vocês já sabem, é um canal que se destina a compartilhar conteúdos, a criar conteúdos sobre o direito, né? O nosso canal não pretende aqui falar sobre política, sobre religião ou sobre futebol. A nossa intenção é trazer de forma clara, de forma simples e sem muito arrudeio, como a gente diz aqui, temas ligados ao direito, para que todas as pessoas possam compreender. Não só aquelas pessoas que são da área do direito, mas aquelas pessoas também que querem, às vezes, entender algum tema e têm dificuldade para entender porque, às vezes, são apresentados com uma linguagem muito difícil de compreensão. Então, esse é o objetivo do nosso canal. Estamos aqui, mais uma vez, para compartilhar com vocês esse conhecimento. O tema do nosso vídeo de hoje vai ser: você conhece, sabe como funciona uma CPI? Você sabe o que é uma CPI? Você sabe como funciona uma CPI? Quem é que trabalha numa CPI? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Mas antes da gente começar, eu tenho um pedido a lhe fazer. Se você ainda não é inscrito ou inscrita no nosso canal, clica aí embaixo em inscrever-se, tá, gente? Inscrevam-se no nosso canal, ative o sininho para receber os conteúdos novos, comentem e compartilhem nas redes de vocês. Vocês fazendo isso, o conteúdo do vídeo é mais divulgado para maior número de pessoas e a plataforma entende que é um conteúdo relevante. E nos comentários, deixa lá no seu comentário se você entendeu, né, entendeu direito, se você compreendeu o conteúdo que foi compartilhado. Deixa aí no comentário de onde você me conhece, né, de onde você conhece o professor Neuri, se você é um aluno meu ou um ex-aluno meu, se é um amigo, se é um familiar, se é um colega, ou se ainda não me conhece e está conhecendo agora pelo meu canal do YouTube. Então não esqueça de deixar lá registrado o seu comentário. E você pode também no comentário, gente, vocês podem também no comentário sugerir temas. Deixe lá um tema que você ache que é interessante, que tem dificuldade de compreensão, que a gente vai buscar atender à solicitação de vocês. Bom, no vídeo anterior, nós falamos sobre um julgamento pelo Tribunal do Júri que foi realizado na comarca de São José de Piranhas. E eu recebi algumas dúvidas do pessoal sobre aquele nosso conteúdo. A primeira, de um ex-aluno nosso, da FAFIC, sobre a questão da tese da legítima defesa que foi alegada naquele júri. Se você não assistiu o vídeo ainda, busca lá para você assistir e entender melhor, tá? E a dúvida do aluno era se podia ainda ser alegado no tribunal do júri a legítima defesa da honra, como a defesa fez no júri, nesse júri a que nos referimos lá no vídeo, tá? E nós queremos esclarecer que sim, o que o Supremo Tribunal Federal proibiu foi o uso da legítima defesa da honra no caso de julgamentos quando houver assassinato das mulheres. Os maridos não podem mais hoje assassinar suas mulheres e depois dizer, não, eu matei para lavar a minha honra. Foi isso que o Supremo Tribunal Federal proibiu. Naquele caso de São José de Piranhas não foi esse o caso. Foi um pai que, ao saber que a filha foi abusada sexualmente pelo padrasto, né, foi lá e atirou contra ele. Não é o caso do que o Supremo Tribunal Federal decidiu. Uma outra pergunta, e aquele acusado foi solto, professor? Sim. Como ele foi absolvido, ele foi imediatamente solto e não deve mais nada à justiça, inclusive o promotor de justiça nem recorreu da absolvição. Depois também me perguntaram, ele foi processado, o abusador, o padrasto, foi processado? Sim. O Ministério Público nos informou que ofereceu uma denúncia, portanto ele vai responder pelos crimes de favorecimento à prostituição, com a pena podendo pegar uma pena de 4 a 10 anos, e pelo crime de assédio ou aliciamento de criança ou adolescente, lá do Estatuto da Criança ou Adolescente. Então, sobre o vídeo anterior, é isso, tá, gente? Bom, qual é o tema do nosso vídeo de hoje? Você sabe o que é uma CPI ou uma CPMI e para que serve? Você sabe dizer, ultimamente nós tivemos aí na mídia, não é? A chamada CPI da Covid. Mas, afinal de contas, o que é uma CPI? Quem é que trabalha numa CPI? Para que é que serve uma CPI? Esse é o objetivo da nossa conversa de hoje. Primeiro,
O significado é Comissão Parlamentar de Inquérito, tá? Comissão Parlamentar de Inquérito, ou CPMI, Comissão Mista Parlamentar de Inquérito. Para que é que serve uma CPI ou CPMI? A princípio, para investigar crimes. Assim como o inquérito policial, no inquérito policial, a Polícia Civil vai investigar crimes, numa CPI, os parlamentares vão investigar possíveis crimes cometidos por autoridades. Tá? Então, o objetivo é o mesmo, a investigação de fatos que possam caracterizar crimes. Quem é que faz uma CPI? Quem é que conduz uma CPI? Gente, a CPI é feita por políticos, tá? Numa linguagem bem clara. Por políticos. E, nesse caso, por deputados federais, senadores, deputados estaduais e vereadores, que são os que a gente chama de parlamentares. Então, uma CPI, ela é conduzida, o fato a ser apurado, se é crime ou não, quem faz essa investigação não é um delegado de polícia, são políticos, tá? Que aí pode ser, se for uma CPI federal, por deputado federal ou senadores, se for estadual, por deputados estaduais, se for municipal, por vereadores, e não pela Polícia Civil. Professor Neuri, é um processo? Não, não é um processo, tá, gente? É um procedimento de investigação. Não significa dizer que com o final da CPI as pessoas que forem investigadas vão ser processadas. Não é isso ainda. É apenas uma investigação, repito, como feito pela Polícia Civil. E onde é que está previsto isso? Qual é a lei que diz que pode os senadores, os deputados federais investigar, por exemplo, o presidente da República, investigar deputados e outros senadores? Onde é que está escrito isso? Na nossa Constituição Federal de 1988, que prevê essa forma de investigação. Desde que seja feito um requerimento com 1/3, no caso dos senadores, que são 81, 27 senadores assinam lá um requerimento ao presidente do Senado para uma investigação de um fato determinado. O que é que vai ser investigado? É o petrolão? É o mensalão? É a Covid? E com um prazo de duração, tá? Que pode ser de 90 a 180 dias. Tá? Então, a Constituição Federal é que prevê. Nós ouvimos muito recentemente, mas isso é uma investigação política. Gente, a CPI é uma investigação feita por políticos, deputados ou senadores, ou os dois juntos, né? Então, sim, tem natureza política, porque quem faz a investigação são políticos, tá? Bom, agrada uma CPI a quem está no poder? Uma CPI agrada o presidente da República? Uma CPI agrada um governador do estado? Uma CPI agrada um prefeito? Claro que não. Por quê? Porque normalmente a CPI ela é instaurada, ela é iniciada por requerimento daqueles que são minoria, não são dos aliados do governo. Não se cria uma CPI vindo dos aliados do governo. A CPI ela é criada da oposição, que é a minoria, e para garantir que sejam feitas investigações sobre determinados assuntos que estão sob suspeita. Então, nunca uma CPI vai agradar um presidente da República, vai agradar um governador do estado, vai agradar um prefeito municipal, porque é um direito das minorias. Normalmente é a oposição que provoca. Por isso que a gente vê, normalmente, né, quem está na situação não gosta, mas um dia, quando esteve na oposição, participava de CPIs. Professor, CPI tem em todo o governo, no âmbito do governo federal, desde Sarney, lá em 85, até o atual presidente Bolsonaro, de acordo com a revista Exame, nós tivemos 203 CPIs. Então, todo o governo federal, a nível federal, passou por uma experiência de CPI. Não é privilégio de alguns só. Todo o governo, a oposição provocou a CPI. Só citando aqui alguns exemplos que nós tivemos de CPIs históricas, de acordo com as minhas pesquisas. A CPI do PC Farias, que gerou o impeachment do presidente Collor, tá? A CPI lá no governo de Itamar Franco, dos anões do orçamento, que era uma espécie de orçamento secreto que tinha na época. No governo FHC, né, propôs-se o início de uma CPI para investigar a compra de votos para a reeleição, mas o Fernando Henrique teve habilidade ali para evitar essa CPI. Depois, em 99, nós tivemos a CPI do Judiciário, quem não lembra, que resultou a prisão
do juiz Nicolau dos Santos, que foi conhecido como juiz Lalau, né? Em 2005, no governo Lula, CPI dos Correios, que desaguou na história do mensalão, né, que teve a participação incisiva ali do Roberto Jefferson, denunciando a compra de votos pelo governo Lula. Em 2006, CPI das sanguessugas. Em 2011, CPI do Cachoeiro. Em 2009, a mais célebre, CPI da Petrobras, que foi conhecida como o escândalo do Petrolão, tá? E em 2021 nós tivemos a CPI da Covid. Então faz parte da história política brasileira a instauração de CPIs. Às vezes resultam, né, em condenações, em penalizações de políticos, de empresários, em prisões. No caso do juiz Nicolau, foi preso, perdeu o cargo, né? Às vezes resultam em nada, resultam em pizza, como a gente costuma ouvir, tá? Bom, mas sempre se questiona o seguinte, e foi questionado agora também na CPI da Covid. Mas, professor, se é uma investigação que é para ser feita, né, por deputados federais, senadores, deputados estaduais ou vereadores, pode um juiz, pode o Supremo Tribunal Federal mandar que um presidente do Congresso, que o presidente do Senado, que o presidente da Câmara dos Deputados instale uma CPI? Isso não é coisa do próprio parlamento, não. Gente, é comum que as pessoas não gostem, né, quando o judiciário age contra seus interesses. Então vamos lá. Será que a CPI da Covid foi a primeira na história do Brasil que o Supremo Tribunal Federal foi provocado por senadores e mandou instalar? Não, não foi. Né? Outras CPIs, a exemplo da CPI dos bingos, lá em 2005, que o ministro Celso de Mello determinou que o presidente da Câmara dos Deputados instalasse. A CPI do apagão aéreo, em 2007, que também o Supremo Tribunal Federal determinou que fosse instalada. Em 2014, a CPI da Petrobras, também o Supremo Tribunal Federal foi provocado e mandou que se instalasse. E agora, em 2020, a CPI da Covid. Por que se busca o Supremo Tribunal Federal? Porque, como é um direito das minorias, então o número de senadores ou deputados federais ali é em menor número. E o presidente do Senado ou da Câmara, normalmente é aliado do governo federal, e fica ali fazendo, né, corpo mole para determinar a instalação. A Constituição Federal diz que, se tiver 1/3 de assinaturas de parlamentares, se tiver um fato determinado a ser apurado e um prazo para que seja concluída a CPI, havendo essas três circunstâncias, né, o número mínimo de parlamentares, senadores ou deputados, um fato específico para ser apurado e um prazo de duração, o presidente da casa tem que instalar a CPI. Não é uma prerrogativa dele, não é uma vontade dele. Por isso que vai ser ao Supremo, e o Supremo, o Poder Judiciário como um todo, pode ser chamado a decidir sobre qualquer confusão, sobre qualquer briga existente no Brasil, sobre qualquer litígio, a gente costuma dizer. Da briga de vizinho, né, da briga do vizinho a uma decisão do presidente da República, o Poder Judiciário pode ser chamado para resolver, sim, sem que isso seja considerado interferência do Poder Judiciário ou dos demais poderes. Porque essa é a função dos juízes do Poder Judiciário. Decidir quando alguém disser, opa, um direito meu que eu tenho foi violado, foi desrespeitado. Vai para o Judiciário vai analisar se realmente seu direito foi ou não violado. Tá, gente? Então, é isso. Né? Resumidamente, é isso. Né? A CPI, portanto, Comissão Parlamentar de Inquérito, é uma investigação para saber se determinadas condutas são ou não criminosas. Os deputados ou senadores não podem processar, o que eles podem fazer um relatório, e esse relatório ele é entregue ao Ministério Público e às demais autoridades para ser iniciado ou não um processo penal, uma ação penal. Ok? Espero ter trazido com muita clareza para que todos vocês possam compreender o tema de CPI ou CPMI. Tá? O que é, quem é que conduz, para que é que serve e o que é que no final pode resultar. E uma pergunta que foi muito constante, né? Se no caso do Congresso Nacional o Supremo Tribunal Federal pode mandar um presidente da casa instaurar. E aí é a Constituição quem manda, o Supremo apenas
manda respeitar o que está na Constituição. Por hoje é só. Mais uma vez, muito obrigado. Não esqueça de inscrever-se, compartilhar, ativar o sininho. Um abraço, fiquem com Deus.